Olá, minha querida e meu querido. Bem-vindos ao Literatura Viral, o podcast em que eu falo sobre literatura, doenças e epidemias. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios e eu sou doutorando em estudos literários e humanidades médicas na Universidade de Pádua, na Itália. E no episódio anterior, meus queridos, eu aprontei de novo, né? Eu não sou a Britney, mas oops, I did it again. Não conseguir chegar no assunto já está virando quase uma tradição aqui no Literatura Viral, né? A palhaçada. Mas, por outro lado também, é de grão em grão que a galinha enche o papa, Roma não se fez em um dia, devagar se vai ao longe. Então a sabedoria popular está do meu lado, vamos com calma, porque a arte é longa, já que a vida é breve. E no episódio anterior nós falamos de peste e começamos a falar dele, que não estava na cadeia, mas era um mestre da fuga, que nunca fez uma cirurgia, mas vivia ao redor de um órgão. Ele, nosso querido Johann Sebastian Bach. E como Bach é um peso pesado, eu tive que chamar reforços, né? Joguei a pokebola, saiu o meu amigo genial Gustavo Weisfressia, que me ajudou a enfrentar a obra desse gigante. E não se preocupem, senhoras e senhores, porque Gustavo está de volta nesse episódio. He is Bach! E se no episódio anterior nós falamos da Peste de Marsella de 1720, do Daniel Defoe e o Diário do Ano da Peste, da Karlskirche, a igreja em Viena em que o Vivaldi está enterrado, e falamos sobre quem foi Bach, o que é a música barroca, hoje nós continuamos nessa direção e finalmente nós falaremos da cantata número 25. E não só, porque dessa vez eu também vou te convidar para tomar um café e sair para dançar. Então, força na peruca, tá começando o 27º episódio do Literatura Viral, senhoras e senhores. E a gente já começa o episódio de hoje em alta velocidade, senhoras e senhores, porque o nível de cafeína no sangue hoje tá alto. Eu, pelo menos, já tomei umas 4 canecas de café e dessas bem grandonas que deveriam se chamar baldes e não canecas. E isso me fez ainda mais serelepe do que o habitual, e a culpa desse consumo de café desenfreado é do nosso querido Gustavo, que no episódio passado, quando estava falando sobre a produção do bar e o que são cantatas e como elas funcionam, mencionou pra gente que, embora a maioria das peças e das cantatas do bar sejam obras religiosas que foram escritas para ser tocadas num contexto da igreja luterana, para ser cantadas, sim, por músicos profissionais, mas também pela congregação de um modo geral, além disso, existem obras profanas e, inclusive, cômicas. E aí ele contou pra gente desse causo de uma cantata do café. Se você não lembra, eu vou colocar o áudio do Gustavo de novo para você ouvir. Como, por exemplo, a cantata do café, que eu sugiro que se pesquise e se ouça, porque é uma cantata com um texto muito divertido, que fala de uma jovem que se rendeu ao vício, que era a moda do café, que tinha chegado na Europa, e o pai dela tenta proibir. É bastante divertido, e a gente vê, retoricamente, como o bar vai conduzindo esses cheiros e esse humor de uma maneira muito genial. E aí a coisa complicou pro meu lado, né, senhoras e senhores? Porque eu não vou poder me esquivar. Todo mundo sabe que um livro e um cafezinho nasceram um para o outro. O livro está para o café, assim como o domingo está para uma churrasqueira. Todo mundo sabe que essa é a combinação perfeita. Então a gente vai ter que falar do café, não vai ter escapatória. Até porque essa cantata do Bach revela pra gente uma postura cultural que está relacionada às mudanças do seu tempo. E isso vai ser importante para a análise que eu vou propor da cantata número 25. E a cantata do café foi composta depois da cantata 25, em algum momento entre 1732 e 1735. E essa data é uma data importante porque o café, enquanto espaço em que você vai para ficar tomando um café e ler um livro e bater um papo e ver jornais e tal,
é um espaço novo na cultura prussiana. O primeiro café de Berlim foi inaugurado em 1721. Portanto, 10, 15 anos no máximo antes de o Bach compor essa cantata. Então, o Bach está falando sim de um fenômeno contemporâneo e de um fenômeno que estava na moda, etc. Então, esse é mais um motivo para ele ser divertido. As pessoas efetivamente estavam falando do assunto. Além do fato de que, como essa é uma forma que normalmente está atrelado a um material sacro, o fato de você usar ela para um material profano e da moda já é romper com essa tradição. Então, só a forma que o Bach escolheu para tratar desse assunto já é por si só um pouco engraçada e um pouco divertida. E as cantatas estão relacionadas com as óperas, como o Gustavo explicou muito bem no episódio passado, né? Elas contam histórias também, só que elas não são encenadas, mas existem elementos em comum, como o recitativo, e a história desses dois gêneros em alguns momentos se intersecta. E a história dessa cantata é justamente a de um pai que tenta proibir a filha de tomar café, como o Gustavo explicou pra gente. E a menina não obedece, ela fica viciada e toma café 3 vezes ao dia, todo santo dia. Então, basicamente, ela cai nas dorgas, né? E o pai dela, então, tenta chantageá-la, dizendo que ela não vai poder casar se ela continuar a tomar café. E então ela resolve abrir mão do vício para poder se casar, mas ela obriga o futuro marido dela a prometer que ela vai poder tomar tanto café quanto ela quiser. Então, no final, é ela que se dá bem. Então, o enredo que a cantata apresenta é bastante simples e isso se reflete também no número de músicos que vão participar, porque a instrumentação é menor e você tem só 2 cantores, por exemplo. É um narrador, uma soprano para fazer a filha e um baixo que faz o pai. E a instrumentação é uma flauta transversal, 2 violinos, uma viola, um cravo e o baixo contínuo. E, portanto, tanto a instrumentação quanto o número de cantores é muito mais restrita do que a da cantata 25, como o Gustavo já vai explicar para a gente daqui a pouquinho. Mas eu já quero aproveitar essa oportunidade para discutir um elemento das cantatas que o Gustavo mencionou no episódio passado, que é que tanto esse gênero quanto as óperas nascem de um interesse em valorizar o texto ao mesmo tempo que a música. Então, um interesse duplo, que vai nas duas direções. E o Gustavo já vai fazer comentários daqui a pouco que vão mostrar pra gente como Bach explora essa conexão entre a música e as palavras do texto, como ele de fato combina as duas coisas de forma muito interessante. E é por isso que o texto das cantatas é sempre trabalhado artisticamente, né? Ele às vezes é rimado, metrificado, e isso é muito evidente aqui na Cantata do Café. Então eu vou ler para vocês uma estrofe de uma área que a filha canta, que é uma declaração de amor ao café. Então ela já é super divertida, porque a declaração de amor não é feita a uma pessoa, é feita a uma coisa, né? E eu vou ler então para vocês essa estrofe, eu vou começar com o original em alemão. Meu Deus, desejem-me sorte. Ei, wie schmeckt der Kaffee süße, leiblicher als 1000 Küsse, milder als Muskatenwein. Kaffee, Kaffee muss ich haben, und wenn jemand mich will haben, ach, so schenkt mir Kaffee ein. Esse trecho mostra pra gente uma coisa muito interessante, porque a gente gosta de pegar no pé do alemão, que o alemão tem consoante demais, que o alemão é difícil de pronunciar, que não tem musicalidade, mas esse trecho é extremamente musical. O texto, a gente não está falando da música agora. O texto é muito musical por causa da métrica empregada, por causa das tônicas dentro da versificação, por causa das rimas e do comprimento dos versos. Eu vou reler esse trecho mais mecanicamente, mantendo o mesmo ritmo, para você perceber como essa musicalidade funciona muito bem. Vamos lá. Ei, wie schmeckt der Kaffee süße, leiblicher als 1000 Küsse, milder als Muskatenwein. Kaffee, Kaffee muss ich haben, und wenn jemand mich will haben, ach, so schenkt mir Kaffee ein. Então vejam que cada verso funciona como um reloginho, né? Pá, 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 pá. E ele pede o complemento do verso seguinte. E cada estrofe funciona também dentro de uma rítmica que está também atrelada ao significado, porque cada estrofe é uma frase. E ele não só é muito bem metrificado, como ele é muito bem rimado também. As rimas são sonoras e são legais e você não precisa nem entender o alemão para perceber que a rima está lá. São 3 pares de rimas, né? Süße, Küsse, Wein, ein
e haben e laben. E 2 desses pares são rimas ricas, porque süße, doce, é um adjetivo que vai combinar com Küsse, que é beijos, né? Então é uma rima rica entre substantivo e adjetivo. Assim como Wein é vinho, substantivo, e ein é uma preposição que está ligada ao verbo. Então, novamente, a gente tem uma rima rica entre 2 palavras que pertencem a categorias gramaticais diferentes, o que claramente é mais difícil de fazer, né? E agora que você já sabe como esse trecho soa, eu vou só traduzir o significado para você saber o que ele quer dizer, mas eu não vou nem me preocupar em manter o ritmo ou as rimas, o que é muito importante quando se fala de poesia e especialmente num poema tão musical quanto esse aqui. Mas o significado desses versos é: ai, como o gosto do café é doce, melhor até do que 1000 beijos, mais suave do que o moscatel, que é um tipo de vinho doce, né, de champanhe. Café, eu preciso de café, e se alguém quiser me deixar feliz, ai, então basta me dar uma xícara de café. E então, quem é que pode culpá-la, né? Atire a primeira pedra quem não acorda cantando essa musiquinha todo santo dia. Pois bem, e então a gente já pode falar sobre a história do café. E o café é um produto muito interessante porque ele é tipo a banana ou tipo o chocolate, ele tem esse nome em meio que tudo quanto é lugar. Ele se chama café em português, café em espanhol, coffee em inglês, em alemão é der Kaffee, il café em italiano, le café em francês. Vamos ver em japonês aqui? Coffee, coffee. E quem sabe em russo? Coffee, coffee. E quem sabe em mandarim? Coffee, coffee. E que tal em Swahili? Kahawa, kahawa. Ou seja, ele é praticamente sempre a mesma palavra. E quando ele muda um pouquinho e transforma o f em um h. Então, corri, como é em japonês, ou kahawa, como é em Swahili. Mas essa é uma transformação de f, de f para h. É uma transformação natural, são 2 fricativas, só que uma é labial e a outra é mais gutural. E o fato de que esse produto tenha nomes tão parecidos em tantas línguas diferentes mostra pra gente que o café foi apresentado a essas culturas e foi introduzido a essas línguas. Uma das regras da linguística histórica é que novas tecnologias vêm com o nome. Pense em abajur, lingerie, the mouse, the computer, the smartphone. Ou seja, quando essas novas tecnologias chegam, elas chegam com um nome estrangeiro e elas acabam sendo aportuguesadas, mas elas mantêm esse caráter originário. É por isso que muitas das nossas cidades, ou das nossas frutas, ou dos nossos vegetais, têm nomes indígenas. Qual que é o nome desse negócio aí? É pitanga. Como que é o nome desse lugar aí? Aracaju, Araraquara, Atibaia, Guarapuava, Guarujá, Imbituba, Jundiaí. A lista é realmente infinita. E isso também é verdadeiro das frutas, né? Açaí, caju, goiaba, genipapo, jabuticaba, são todas frutas com nomes indígenas. Porque você vê ela a primeira vez, você pergunta como que chama esse negócio aí, e aí ela já tem um nome. E você continua a praticar aquele nome ou uma variação dele. E por que a palavra café é tão parecida em tantas línguas diferentes? Porque ela tem uma origem comum, a palavra vem do árabe kahwa. Vamos ver se eu acertei a pronúncia aqui. Qahwa, qahwa. Até que dá para passar, né? E a palavra árabe kahwa entrou em turco kahve, e a versão turca da palavra kahve vai chegar na Itália através da atividade comercial de Veneza. Então ele entra no dialeto veneziano como café. Oh, como é que é o nome dessa bebida da hora aí que vocês estão tomando? Cave? Ah, café! Legal! E através de Veneza, a palavra, e obviamente a bebida junto com a palavra, se difunde na Itália e a partir dela nas outras línguas europeias. Mas o buraco é ainda mais embaixo, porque a palavra árabe, em primeiro lugar, kahwa, provavelmente vem do reino de Cafa, que ficava na Abissínia, que hoje nós conhecemos pelo nome de Etiópia. Sim, o café é um produto africano, mais uma dessas coisas maravilhosas que a África deu pra gente.
Sim, meu querido, o café não é um produto brasileiro, o café não é um produto colombiano. Eu vou dar uns minutinhos aí para você arrancar alguns fios do seu cabelo, porque embora o café tenha virado um elemento sine qua non na cultura brasileira e colombiana, né, e um símbolo internacional desses dois países hoje, originalmente ele não é daqui. Então, a próxima vez que você fizer uma lista da influência da África e da cultura africana na cultura brasileira, você pode incluir, além do samba, do frevo, da capoeira, do maracatu, das danças afro-brasileiras, das danças dos orixás, das religiões de matriz africana e de tantas outras práticas culturais lindas que a gente tem aqui e que são oriundas da África, você pode incluir também o cafezinho. Muito obrigado, Etiópia. O mundo é um lugar melhor graças a você. E então, se o café surge na Etiópia, ele passa a ser comercializado no Iêmen, que é mais ou menos de frente para a Etiópia, só que do outro lado do Mar Vermelho, já na Península Arábica. E é lá que uma variante do café vai se formar, o café arábica. Por que será? Porque ele era comercializado no Iêmen, através de um porto, de uma cidade que em árabe se chama Al-Makka, mas é transliterada como o porto de Moca. Ai, meu Deus, a Moca, tipo de café? É, pois é, né? O mercado de Al-Makka foi o maior cenário de comercialização de café a nível global entre os séculos XV e o início do século XVIII. Ou seja, entre 1400 e 1700, não tinha para ninguém. Queria comprar café, tinha que ir até Moca, no Iêmen, comprar isso daí. E o café tem uma certa vocação para causar polêmica, porque ele chegou a ser proibido dentro do Islã em determinado momento, daí depois foi aceito. E existe inclusive um tratado de um pesquisador muçulmano do século XVI que se chama Abd al-Qadir al-Jaziri, que é de 1587 e que já é uma história das polêmicas causadas pelo café no Islã. Esse é o primeiro tratado exclusivamente dedicado ao café de que a gente tem notícia, embora o Al-Razi, que foi um grande médico persa do século X e está ligado inclusive com a Avicena, que a gente discutiu lá no episódio número 2, o Al-Razi, em um dos tratados dele, fala de uma substância que é o bunhun e que ele elogia muito e que tem todo um valor medicinal, e ele muito provavelmente está falando do café usando um nome alternativo. Veja que essa é uma referência primeva, né? Do século X, ela é bastante precoce. Então, se realmente se trata do café, faz sentido que ele tenha um outro nome alternativo, especialmente porque a Pérsia já é razoavelmente longe da Etiópia, bem mais longe que o Iêmen, sem dúvida. A partir do século XVI e especialmente do século XVII, a moda vai pegar, rapaziada, porque o pessoal sabe o que é bom. O primeiro café da Europa, café enquanto espaço que você vai para tomar café, abre em Veneza em 1645, enquanto que o primeiro café do Império Austro-Húngaro vai ser aberto em 1683, depois do sítio de Viena, da Grande Guerra Turca, que nós discutimos lá no episódio 24 e 25. Insanamente, entre os espólios de guerra que o exército do Império Austro-Húngaro consegue arrancar do Império Turco, estão toneladas de café. Aí eles aproveitam e já abrem, e eu não estou brincando, eles realmente abrem um café. A história é maravilhosa, é melhor que Hollywood, bicho. O café vai então se popularizar muito rapidamente e por isso ele se torna cada vez mais atrativo do ponto de vista econômico. E essa popularização sempre se dá causando polêmica. Então, na Inglaterra, por exemplo, em um momento do século XVIII, vai existir uma Women's Petition Against Coffee. Então, uma petição das mulheres contra o café. E a reclamação meio que é que os maridos estão tomando café demais e não estão mais dando conta do recado. E eu não estou brincando. A história realmente é mais louca que os filmes. E é justamente em meio a tudo isso que o Brasil vai conseguir clandestinamente surrupiar uma muda de café da Guiana Francesa em 1727. Então esse talvez pode até ser um motivo de orgulho pátrio, assim, porque o café entrou no Brasil dando um jeitinho brasileiro. O solo, o clima são propícios, né? Ele vai ser plantado, mas ele ainda não é tão expressivo até a independência. Depois de 1822, aí o Brasil mostra para que veio.
E já em 1852, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, como todo mundo bem sabe, né, que já foi para São Paulo, e é justamente nesse momento que a produção econômica do Brasil vai passar a se focar em São Paulo, uma coisa que ela faz em larga escala até hoje. E durante praticamente um século, o Brasil vai manter essa posição de proeminência como o maior produtor de café no mundo. Depois disso, a Colômbia vai aparecer, e mais recentemente o Vietnã e etc. E assim como no caso das doenças, eu mencionei no episódio anterior, se algum fenômeno influencia a cultura, ele provavelmente também vai influenciar a arte e a literatura. Então, se o café é esse novo fenômeno cultural da moda, popular entre a aristocracia e etc., ele vai aparecer na cantata do bar, ele também vai aparecer numa obra de teatro do Carlo Goldoni, que é muito importante para a literatura italiana e para a história do teatro, especificamente para a comédia dell'arte. Ele tem uma peça de 1750, uma comédia que se chama La Bottega del Café, ou seja, o café, né? O lugar em que se toma café. E essa predileção pelo café enquanto um espaço onde as pessoas se encontram vai aparecer com alguma frequência na literatura e nos filmes, né? Essa mesma peça do Goldoni vai virar um filme do Fassbinder, que é um diretor alemão recente, aí dos anos 60 e 70, que se chama justamente Das Kaffeehaus, né? Então, a Casa do Café, a loja de café, que é de 1969. 3 ou 4 décadas antes do Fassbinder, o Pirandello, que é um dos escritores mais importantes da literatura italiana do século XX, foi agraciado com o Prêmio Nobel e etc., publicou nos anos 20 uma pequena peça de teatro que se chama L'uomo dal fiore in bocca, o homem com a flor na boca, que também se passa em uma cafeteria. Assim como uma obra mais recente do Patrick Modiano, o autor francês que foi Prêmio Nobel em 2014, que se chama Dans le café de la jeunesse perdue, no café da juventude perdida. Então existe uma metáfora, né? Mas a história também se passa efetivamente dentro de um café. O livro foi publicado em 2007, mas a história se passa nos anos 60 em Paris. Então veja como o café não só alegra as tuas manhãs e as tuas tardes e a tua vida, como ele também te dá uma aulinha de história. E esse é um exemplo legal de como a gente pode pensar na história e nas tradições artísticas também através de temas. O meu tema aqui no Literatura Viral quase sempre é doença, mas nesse caso eu posso falar de café, ou a gente pode falar de tantos outros produtos que são profundamente importantes para a história, para a cultura e até para a religião, né? Eu mencionei que o café causou certas polêmicas dentro do Islã. E esse enorme parêntese sobre o café, ele um pouco tá aqui só porque isso é interessante, porque eu gosto muito dessa substância e como eu sou cafeinomano, digamos assim, eu puxei a sardinha para minha brasa. Mas ela também serve para mostrar pra gente como o bar estava antenado nas tendências do seu tempo e nas mudanças culturais do seu tempo. E isso é muito importante para nossa análise da cantata 25, você já vai entender por quê. Só antes de chegar lá, eu gostaria de falar um último ponto sobre a vida do bar, que permite a gente entender um pouco melhor a criatividade dele e também estabelecer uma possível conexão artístico-biográfica com a peste. E isso se dá da seguinte maneira. Em 1705, o nosso querido Bach, que tem os seus 20 aninhos, trabalha na Bonifatiuskirche em Arnstadt, que fica mais ou menos no centro da Alemanha, entre Frankfurt e Berlim, e tampouco fica muito longe de Leipzig, onde o Bach vai trabalhar depois, né? E nesse momento, Bach descobre que um organista que ele aprecia muito e admira muito, chamado Dietrich Buxtehude, está considerando se aposentar e vai fazer uma série de performances na cidade de Lübeck, que fica no norte da Alemanha, próximo a Hamburgo. Ela é uma cidade muito rica, muito prestigiosa, que é membro da Liga Hanseática, né? Liga que é muito importante para a história econômica do norte da Europa e do Mar Báltico em geral. A gente tem que lembrar que o Porto de Hamburgo é talvez o maior da Europa até hoje. E descobrindo esse evento, então o Bach pensa, é agora ou nunca, e ele consegue então 4 semanas de dispensa com os seus empregadores, ele consegue uma substituição, vulgarmente chamada de férias, talvez, hoje em dia, e ele vai até o norte da Alemanha a pé. Sim, você ouviu corretamente, o Bach incorpora
o espírito do andarilho alemão, o Wanderer, que vai ser tão comum no romantismo um século e meio depois, e vai de pezão de Arnstadt até Lübeck. São 378 quilômetros. E se a gente pensa que ele tem só 4 semanas de dispensa, isso é ainda mais louco, porque mesmo que ele caminhe 50 quilômetros por dia, vamos dizer, ele vai levar tipo uma semana para chegar em Lübeck. Então, na verdade, é uma semana para ir e outra para voltar. Pernas para que te quero, né? Então fica a dica, próxima vez que você não souber o que fazer com as suas férias, você pode ir a pé, sei lá, de Salvador até Aracaju, ou então se você estiver em São Paulo e quiser ir para Angra dos Reis, vai a pé. Pô, que massa, né? Eu tenho certeza que vai ser uma caminhada bárbara. E esse interesse do Bach de peregrinar praticamente até Lübeck, ele não está fazendo o caminho de Santiago, mas está ali, né? Para encontrar o Buxtehude, não é uma coisa inédita. Na verdade, um outro grande compositor já fez isso 2 anos antes. Um compositor que nasceu no mesmo ano do Bach, um compositor que se chama Handel, que aos 18 aninhos também vai até Lübeck para estudar com o Buxtehude. E no episódio passado a gente viu como existe uma conexão louca entre os dois, porque ambos morreram cegos, ambos são 2 dos maiores compositores da música barroca, e ambos talvez tenham sido cegados pelo mesmo cirurgião, inclusive. E se essa conexão entre o Bach e o Handel aparece no final da vida, existe essa outra conexão no início da vida, quando o Handel tinha 18 anos, ele estudou com o Buxtehude, 2 anos depois foi a vez do Bach, em 1705. E isso é muito interessante porque quantos de nós já ouviram falar do Dietrich Buxtehude? Eu, antes de preparar o episódio, nunca, e se o Gustavo não tivesse me contado, também nunca teria ouvido. A questão é que ele é conhecido entre especialistas e era muito conhecido e adorado na época, mas é um desses autores ou compositores ou artistas, de um modo geral, que são reavaliados ao longo do tempo e nem sempre de forma justa. A gente tem que lembrar que quando a gente olha para trás e escreve a história da arte, existem muitos elementos de política, de economia e de grandes transformações culturais que olham para trás, julgam e reorganizam o cânone artístico, mas nem sempre fazem isso meramente com um olhar direcionado à estética. Às vezes, e na verdade quase sempre, esses outros fatores têm um papel muito importante e às vezes até prioritário frente à estética. E esse é um dos motivos do porquê, quando a gente fala dos clássicos no discurso público e do cânone entre especialistas, muitas vezes as coisas não batem tão bem assim. Tem obras que as pessoas consideram super clássicas da literatura que, na verdade, os especialistas nem dão tanta atenção assim. E tem outras obras que são absolutamente cruciais e fundamentais e que muito pouca gente conhece. E o Buxtehude talvez faça parte desse time. E a gente tem muita coisa para dizer e para pensar, então nós não vamos entrar em detalhes sobre o Buxtehude, mas uma coisa que eu acho fascinante desse compositor também é que ele morou muitos anos e trabalhou pelo menos 8 anos antes de ir para Lübeck, em Elsinore, na Dinamarca, que é a cidade do Hamlet. Até hoje existe um castelo lá, né, em Elsinore, que é o castelo do Hamlet, em que o Shakespeare vai ambientar essa lenda, que já é uma história tradicional. O Shakespeare não inventou o plot do Hamlet. E enquanto professor de literatura, eu não ia poder dormir de noite se eu deixasse essa informação passar, até porque Elsinore é um super nome, né? Você esperaria ler isso, sei lá, no Senhor dos Anéis, no Hobbit, mas não, meus queridos, está no Hamlet. Pois bem, o Bach vai até Lübeck, chega bem, são e salvo, talvez tenha dado um calinho no pé outro, um chulezinho, né? O pé de queijo, Käsefuß, como eles chamam em alemão. E nós não sabemos muito bem como se deu esse encontro entre o Buxtehude e o Bach, e nem como progrediu muito bem os estudos dele lá. Nesse momento, o Buxtehude tem já 68 anos e ele vai falecer 2 anos depois, e o Bach tem 20, né? O que a gente sim sabe é que o Bach tinha muitas composições de autoria do Buxtehude entre os seus papéis, e na verdade muito da memória desse compositor está ligado à figura do Bach também. Mas a gente sabe que o estilo do Bach mudou muito depois do tempo que ele passou estudando em Lübeck. Tanto que um dos superiores do Bach na Bonifatiuskirche, depois que ele volta, vai dizer que, abre aspas, depois dessa viagem, ele executava variações estupefacentes com os corais e misturava harmonias estranhas a tal ponto que confundia os fiéis.
Então o Bach volta com tanta ânsia de criar polifonias e variações e improvisar, essa coisa que o Gustavo mencionou pra gente no episódio passado. A ideia de você improvisar tanto enquanto musicista quanto enquanto performance é muito típica da música barroca, ele já vai falar mais sobre o assunto. E nesse sentido, essa estética está muito mais próxima da improvisação do jazz do que da forma como a gente imagina a música erudita normalmente, como engessada, como fossilizada naquela forma que deve ser executada sempre igual. Nesse contexto não é assim. Então, como o Gustavo disse no episódio anterior, a música barroca é tudo menos regular. E esse comentário do superior mostra isso pra gente também. O Bach chega muito louco com seu óculos de sol, fazendo 1000 variações no órgão lá, deixando todo mundo zureta. E essa imagem do Bach mais vida louca, né? também se confirma de uma certa forma com o fato de que ele não respeitou a sua liberação. Ele tinha 4 semanas de licença e ele ficou mais de 4 meses em Lübeck. Então, quando ele retorna ao seu emprego em Arnstadt, ele está atrasado 15 semanas. Quem nunca fez uma dessa, né, meus queridos? Eu mesmo tenho um amigo que foi demitido no estágio porque faltou trabalho para ir no show do Iron Maiden. E quem pode culpá-lo, né? Up the Irons, com certeza. O Bach também ia passar 4 semanas preso, uns anos depois. Então o Bach era uma figura interessante, querido. Mas o que interessa dessa novela toda pra gente aqui no Literatura Viral, afinal, vou ter que falar de doença e de epidemia em algum momento, né? É que esses estudos com o Buxtehude se deram na Catedral de Lübeck. Uma igreja que é patrimônio da humanidade, que tem 800 anos de história, que foi em grande parte destruída por bombas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e que hoje foi reconstruída e profundamente restaurada e refeita, na verdade. Então, o espaço em si, em que esse encontro entre o Bach e o Buxtehude se deu, já é um espaço de uma história fascinante. E a construção dessa catedral data do século XIII. E lá por meados do século XV, uma pintura ou uma tapeçaria, eu não consegui confirmar essa informação com precisão, mas enfim, um trabalho artístico do Bernd Notke, que é um artista que transita nessa área econômico-político-cultural da Liga Hanseática, e que é considerado um dos mais representativos desse período da arte alemã do século XV, tanto em escultura em madeira quanto em pintura. E existia esse enorme trabalho do Bernd Notke, que é uma dança macabra dentro dessa igreja. Essa obra tinha dimensões gigantescas, 2 metros por mais de 26 metros, e ela foi executada provavelmente em torno de 1463 a 1466. E esse tema, esse talvez até gênero da dança macabra, é um tema que está profundamente ligado à peste, ou pelo menos como ela era imaginada na cultura. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque esse fenômeno é super complexo, ele é muito longo, ele tem uma história que vai desde o século XIV, XV até os tempos modernos, mas, sucintamente, o gênero consiste em imagens de pessoas dançando com esqueletos, às vezes em roda, às vezes em uma fila. E essa imagem dessa dança funciona como um memento mori, ou seja, uma lembrança de que você vai morrer. E esse tipo de prática de preparação para a morte tem tudo a ver com o cristianismo, né? Porque a vida verdadeira, do ponto de vista cristão, é a vida após a morte, é a vida paradisíaca. Esse mundo é um mundo de transição, esse mundo é um mundo que é um vale de lágrimas. E, portanto, essa lembrança da morte, esse memento mori, é um tema que é retrabalhado das formas mais variadas e multifacetadas dentro da arte, e não só cristã, mas especialmente a arte cristã. Imagine o Hamlet segurando a caveira dizendo ser ou não ser eis a questão, memento mori. Mas as danças macabras também preenchem uma outra função, porque a peste era vista pela cultura medieval como uma grande igualadora, uma grande justiceira, de certa forma, porque esse é um mundo que está muito habituado a grandes inequalidades
Desigualdades que não são só econômicas ou políticas, elas são também jurídicas, inclusive. As pessoas não são iguais perante a lei. Elas não são hoje e elas não eram naquela época, muito menos. Então todos somos iguais perante a morte, mas mais do que isso, a peste é vista e é imaginada como uma doença que afeta a todos. Ela mata os nobres, ela mata imperadores e papas, os campesinos, os burgueses, mulheres, crianças, jovens, velhos. Como ela supostamente seleciona indiscriminadamente vítimas entre a população, ela é representada dessa forma, como uma grande igualadora, uma grande justiceira. Esse não é o caso. Nós sabemos hoje que a peste é, como tantas outras doenças contagiosas, uma doença da pobreza. E isso também é verdade do corona, né? Ele não seleciona certas classes sociais ou certas cores em detrimento de outras. No entanto, nem todas as classes sociais ou todas as cores têm o mesmo acesso aos sistemas de saúde, a possibilidade de trabalhar de casa, a educação pela internet e etc. E, portanto, o apelo e o impacto do corona para a população, ele é sentido de forma muito, muito, muito diferente. É por isso que as doenças contagiosas e as epidemias têm esse grande poder de mostrar fraquezas sistêmicas. E é por isso que a vacina não é a resolução mágica que vai resolver todos os problemas. Ela é certamente um instrumento importante no combate ao corona, mas ela está muito longe de ser como a resolução mágica que caiu dos céus, que é muitas vezes como a gente olha para ela. A sociedade brasileira precisa mudar radicalmente para que esses problemas acabem em primeiro lugar. Não é a vacina que vai acabar com isso, muito pelo contrário, porque quem é que vai ser vacinado? É quem pode pagar por isso. É quem tem poder político e de influência para passar na frente na fila e etc. E, portanto, não é só plausível, mas eu diria que é até provável que a vacina venha para aumentar ainda mais essas desigualdades que já existem e que o corona só tornou ainda mais visíveis. Porque ninguém precisa do corona para enxergar essas desigualdades, né? Elas estão aí na nossa cara o tempo inteiro. O Brasil é a Disneylândia da desigualdade, da impunidade, e eu não preciso nem ficar falando isso aqui, porque isso é chover no molhado, né? O meu ponto é que a peste se comportava na época assim como o corona se comporta hoje, mas isso não era percebido pela população. O que chamava a atenção deles era o fato de que imperadores e papas também poderiam morrer de peste, e era por isso que ela era vista, ela era imaginada como uma doença igualitária. Então, na falta de uma Revolução Francesa, a peste te traz, se não fraternidade e liberdade, pelo menos a igualdade. Vive l'égalité, vive la peste! E essa obra gigantesca do Bernd Notke, que representava a dança macabra, em que nós víamos vários esqueletos dançando com várias pessoas que representavam grupos sociais, aonde que ela ficava? Exatamente na capela que se encontra um dos dois órgãos da Catedral de Lübeck, e que era justamente o órgão em que provavelmente o Bach teria estudado. Ou seja, ele passou 4 meses, possivelmente, a gente não tem muitos detalhes, estudando em um órgão que era circundado por essa imagem de uma dança macabra que está ligada diretamente à peste. E se você lembrar do episódio passado, a cantata número 25 vai ser composta em 1723, ou seja, 18 anos depois dessa fase em que ele passou estudando lá com o Buxtehude. Mas eu fiz algumas conexões históricas, seja com um surto de peste que aconteceu em Viena 10 anos antes, em 1713, que resultou na construção da Karlskirche em Viena, aonde o Vivaldi está enterrado, então em uma igreja votiva. E vejam que nós não estamos falando de uma cidade de província ou de um time da Série C. Nós estamos falando da capital do Império Austro-Húngaro, que é um dos maiores poderes políticos do seu tempo. E eu também mencionei como em 1720 vai começar o grande surto de Marseille. Marseille, que é uma cidade portuária importantíssima para a França, que está em uma das regiões mais ricas da França. Esse surto vai durar mais de 2 anos e vai exterminar pelo menos 30% das vidas da província e talvez mais de 50% das vidas de Marsella. E a gente tem que lembrar que esse é um mundo que já é interconectado, mas que está longe de ser o que é hoje. Não existem trens, não existem aviões, não existem barcos a vapor exatamente ainda. Então, as coisas sim viajam, elas sim estão conectadas, mas elas levam muito mais tempo. E então, se hoje o corona levou 3 meses para sair de um lugar e se espalhar no mundo inteiro, nesse momento, uma doença poderia levar 1, 2, 3 décadas para rodar o globo, mas ela o faria.
E então a preocupação que você tem ao ficar sabendo que tem um surto de peste em Viena em 1713, 7 anos depois começa um surto em Marseille, 2 cidades enormes, eu imagino que você fique sim um pouco cabreiro de pensar, meu Deus, quando é que isso chega aqui? E eu argumentei no episódio anterior que isso é exatamente o que vai acontecer com o Daniel Defoe. Ele vai produzir uma obra que se chama O Diário do Ano da Peste, justamente como uma preparação para a chegada da peste em Londres. E eu mencionei lá no episódio 15 como a Mary Shelley escreve O Último Homem 4 anos antes da chegada do cólera na Europa. Ou seja, ela se preparou para isso e muitas das coisas que ela previu naquela narrativa de fato vieram a acontecer. O Defoe publicou em 1722, a Mary Shelley em 1826. E, embora existam 104 anos separando ambos, eles se encontram na mesma posição, de medo perante uma possível chegada de uma peste, que, na minha opinião, é exatamente a mesmíssima posição que o Bach se encontra em 1723, quando ele compõe a cantata 25, que trata justamente de doenças. Como o Gustavo mencionou no episódio anterior, as cantatas elas estão ligadas à liturgia da Igreja Luterana e elas estão sim ligadas a temas bíblicos e a trechos do Novo e do Velho Testamento. Mas ainda assim, o fato de que seja esse ano específico, 1723, faz a gente pensar que é bastante possível que ele esteja sim ligado ao surto de Marseille, visto que ele ainda durava em 1722, ou seja, poucos meses depois de as coisas amainarem, é que o Bach compõe esse trabalho. Então eu não estou dizendo exatamente que existe uma relação de causa e consequência no caso do Bach, como eu sim estou dizendo que é no caso da Mary Shelley e do Defoe, mas eu acho que esse é certamente um elemento que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa sobre a cantata 25. Especialmente se a gente pensa que o Bach teve contato diário, talvez, com uma obra de arte enorme que trata justamente desse assunto, a dança macabra do Beaноtka. Mas eu também estou falando demais aqui, porque eu já estou metendo o carro na frente dos bois e poxa, tem um especialista aqui para falar do assunto. Então, eu pedi para o Gus explicar para a gente um pouco melhor o que é a cantata, como ela está relacionada com a ópera, como esse gênero exatamente funciona. Fala aí, Gus. A cantata é um desses termos em música que ele vai mudando a sua estrutura, a sua forma, o seu significado ao longo da história da música. Algumas delas têm uma abertura orquestral e todas elas vão ter coros de abertura. A gente vai ouvir recitativos, que, como eu havia falado, é muito próximo a esse conceito de canto acompanhado lá do início do Barroco, que deu origem à ópera. A gente vai ouvir árias e todas elas vão encerrar com um coral. E esse coral, ele é muito diferente do coro, porque ele é sobre uma melodia luterana simples, muitas delas o próprio Martinho Lutero compôs, e o Bach reharmonizou de diversas vezes, muitas vezes a mesma melodia, e esse era o momento em que a congregação no culto luterano poderia cantar junto com os músicos. Algumas cantatas de Bach têm uma introdução instrumental, mas isso nem sempre é comum. É muito mais comum de que essa introdução já seja o coro de abertura, que tem uma leve seção instrumental e logo ataca o coro. Os primeiros versos do coro são o nome da cantata. Ele vai dar uma ideia geral do assunto que essa cantata trata, certo? E quando eu falo o texto da cantata aqui, é importante salientar de que esse texto ele era apropriado à liturgia daquele final de semana. Então é bastante comum que a gente leia, por exemplo, que tal cantata é sobre um texto de Domingo de Pentecostes, ou coisa similar. E é importante mencionar também que esse texto ele não era só retirado da Bíblia. Existia sempre um libretista que ia botar essa mensagem em versos rimados. Então, se o coro traz essa mensagem geral sobre o que a cantata trata, o recitativo seria esse momento onde a narratividade vai se desenvolver. Então, a gente percebe geralmente um acompanhamento só com um cravo ou com um órgão, e um cantor cantando esse texto de uma maneira muito próxima à fala, muito simples. Então vai ter muito texto e não vai ter muitas notas para esse texto. Ele vai se desenvolver, de certa maneira, num ritmo de fala. Então, se o coro traz a mensagem central dessa cantata, os recitativos vão ser os momentos em que a narrativa vai se desenrolar.
onde seria um momento muito próximo à fala, como eu havia dito lá no início da ópera, que buscava essa inteligibilidade do texto. O recitativo está muito próximo de um canto declamado. Já as áreas, elas comentam o que acontece, elas seriam uma resposta do sentimento que algum personagem ou um eu lírico tem em relação àquela situação. Mas as áreas seriam esse momento virtuosístico do cantor solista, como já era comum na ópera, porque era bastante comum que, sobre dada melodia, o performer fosse capaz de improvisar. Então ele vai acrescentar ornamentos, ele vai acrescentar notas de passagem, vai trazer recursos mais virtuosísticos para aquela melodia já dada. Se bem que em Bach é um pouco raro a gente ouvir essas variações, talvez por já ser uma música tão acabada e tratada de uma maneira tão sacralizada que os cantores não costumam arriscar muito. Mas se a gente ouvir, por exemplo, gravações de cantatas de Scarlatti, de áreas de ópera do período barroco, a gente vai ver como esse momento é onde o performer, o cantor solista, vai mostrar todos os seus recursos técnicos e expressivos. E a cantata finaliza com um coral, que é esse momento onde há uma melodia simples que o Bach harmonizou de diversas maneiras, e esse é o momento que a congregação luterana vai poder cantar junto com os músicos profissionais. E o que diferencia o coral do coro? Primeiramente, as tessituras, ou seja, a distância vocal, ela é muito menor, ela requer muito menos elaboração técnica para ser cantada, e a complexidade polifônica também acaba sendo muito mais simples. Existe uma condução de vozes, mas numa textura que a gente chama de homofônica. Esse texto é cantado junto com o mesmo ritmo por todas as vozes, tenor, soprano, contralto ou baixo, estão cantando no mesmo ritmo. Poxa, maravilha, Gus, obrigado. E essa estrutura é uma estrutura fascinante, né? Então a gente tem coro, recitativo, área, recitativo de novo e aí o coral. E há duas coisas que eu achei incríveis do comentário do Gus. A primeira é que essa é uma forma narrativa como a ópera, mas ela é feita para que a congregação cante junto com os músicos. Então você consegue imaginar isso? Você foi assistir Tristão e Isolda lá no Teatro Municipal, e aí em um determinado momento a ópera para e eles vão, vamos lá pessoal, mãozinha pra cima, todo mundo junto. É show do Michel Teló agora, por um acaso? Então, essa interação com o público talvez coloque a cantata em um lugar de passagem entre uma ópera wagneriana, que é super séria, sisuda e não tem participação alguma, ou então um show do Raça Negra ou do Scorpions em que todo mundo vai cantar a letra junto. E a segunda coisa que chama um pouco a nossa atenção são os recitativos, né? Porque eles são, como o Gustavo falou, esse meio de passagem entre uma coisa um pouco cantada, mas um pouco falada. Basicamente o que o Zé Ramalho faz, né? E então, Gus, fale pra gente sobre a cantata 25, mais especificamente. A gente vê essa cantata geralmente como BWV 25. O que significa esse BWV 25? Significa Bach-Werke Verzeichnis, que seria algo como um índice das cantatas de Bach que foram organizadas na metade do século XX por Wolfgang Schmieder. Então, mais ou menos da BWV 1 até a BWV 200 e alguma coisa são as cantatas. Foram separados por formas e por gêneros. E acaba sendo uma maneira muito mais simples do que lembrar do título em alemão, né? Uma coisa fascinante de observar nas cantatas é porque as instrumentações variam muito. E o Bach era, de certa maneira, conhecido por utilizar instrumentações pouco usuais. Então ele acaba revivendo alguns instrumentos que não eram mais utilizados na época dele, como é o caso do corneto nessa cantata. Então acaba sendo uma narratividade, uma dramaticidade muito específica de acordo com o texto, ele busca algumas cores, né? A gente ouve nessa cantata 3 trombones, o que é bastante, é uma formação que permite certas aberturas de vozes, que é um pouco incomum. Se a gente for pensar em 3 flautas, um corneto, 3 trombones, já é bastante instrumento de sopro, né? E além disso, há 2 oboés, que cada um dobra o violino 1 e o violino 2, há violas, há um coro para soprano, contralto, tenor e baixo, como era comum nessa escrita, e há também o baixo contínuo. Então, como mencionado, essa cantata inicia com um coro que traz o título da cantata, que é Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe.
E a gente vai ouvir essa textura polifônica que eu falei, porque quando o coro entra, a gente ouve primeiro o contralto, aí um pouquinho depois no mesmo compasso a gente ouve o soprano entrar, aí lá pra frente a gente ouve o baixo entrar e depois o tenor. Ou seja, cada voz vai entrando num momento e quando essas vozes entram, as outras vozes estão fazendo variações e diminuições desse material inicial, enquanto essas vozes que entraram depois iniciam nos mesmos temas, mas em regiões diferentes. E quando eu falo em regiões, eu quero dizer não só de tessitura, se é grave ou se é agudo, mas também de regiões da harmonia mesmo, da maneira que o Bach estruturou essa composição. E o Bach, ele cria uma certa expectativa quando ele escreve uma pausa e notas. Então a gente ouve ao longo desse primeiro movimento, de certa maneira, um tariram, tariram. A gente ouve essas pausas que querem indicar, de certa maneira, uma ansiedade e um certo temor, talvez se a gente puder colocar dessa maneira. É muito legal a gente observar como ele usa a retórica a favor desse texto. E essa figura retórica em música a gente chama de suspiratio, que são, de certa maneira, suspiros que são criados por meio de pausas. E depois que esse coro acaba, segue um recitativo de tenor, acompanhado por um baixo contínuo. E esse recitativo se chama Die ganze Welt ist nur ein Hospital, algo como o mundo inteiro é somente um hospital. Quando ouvirem esse recitativo, procurem observar como nessa declamação há diversos momentos expressivos que dizem respeito à mensagem que o texto traz. E a cantata segue com uma área de baixo, que é cantada então por uma voz solista de baixo, e nesse caso ela é acompanhada somente por um baixo contínuo. E aqui a gente pode perceber claramente a diferença em relação ao recitativo, de estilo cantado. O que significa isso? A gente ouve na área, de certa maneira, uma melodia muito mais próxima à maneira que a gente conhece, e não um texto declamado com alturas definidas de uma maneira mais rápida. E a área que segue de baixo chama-se Ach, wohol ich armer Rat, algo como onde eu, pobre de mim, posso buscar ajuda. E aqui a gente pode ouvir claramente o virtuosismo do cantor solista, porque sobre uma única vogal, uma única sílaba de uma palavra, no caso quando ele canta Mein Arzt, meu médico, a gente ouve sobre esse A do Arzt muitas e muitas notas, ou seja, é uma expressão virtuosística do cantor solista. Após a área de baixo, a gente ouve mais um recitativo, mas dessa vez cantado pelo soprano. Esse recitativo chama-se O Jesu, lieber Meister, zu dir flieh ich. Algo como Jesus, meu mestre amado, eu corro para ti. Então, quando ela vai cantar flee, que significa corro, a gente vai ouvir também esse virtuosismo das coloraturas e que ela vai cantar várias notas rapidinho, significando flee, correr, algo dessa maneira. O intérprete ele se usa desses momentos para, além do texto dito, ele demonstrar o que esse texto diz. Então, quanto mais a gente ouve a música de Bach, a gente descobre esses word painting. Ele vai dizendo, em forma de som, o que esse texto menciona. E em seguida a gente ouve mais uma área desse soprano que cantou o recitativo anterior, mas dessa vez uma área de uma característica bastante diferente da que a gente ouviu anteriormente com o baixo, porque essa área ela não é só para a voz solista e contínuo, mas ela tem a instrumentação inteira da cantata, quase inteira, porque ela vai ter flautas 1, 2 e 3, vai ter os oboés 1 e 2 dobrando com os violinos 1 e 2, vai ter viola, e aí sim, o soprano solista e o baixo contínuo. E essa cantata vai ter uma atmosfera bastante diferente da área de baixo que a gente ouviu anteriormente. Porque se a área de baixo era austera e a escolha do Bach por uma voz grave para demonstrar essa seriedade, a gente ouve exatamente o oposto aqui. Primeiramente, uma área de soprano em tonalidade maior, ou seja, já está contrastando bastante com a área anterior. E, de novo, a escolha da voz que ele vai pôr nessa composição, no caso, soprano solista, que já é bem mais agudo, bem mais brilhante, junto com a instrumentação que ele escolhe, tudo isso ele quer indicar coisas com essas escolhas, certo? E depois dessa brilhante área de soprano, a gente ouve um coral, que nesse caso ele se chama Ich will alle meine Tage rühmen deine starke Hand, que seria algo como eu quero por todos os dias glorificar a tua mão forte, alguma coisa assim.
E aqui novamente a gente pode perceber então a diferença desse coral para o coro inicial, como as vozes se desenvolvem de uma maneira muito mais simples. Então aqui a gente tem uma melodia estrófica, né, que acontece 2 vezes em cerca de 4 compassos, e aí ele segue com um texto até o final. E a gente vai perceber ao longo desse coral que há algumas pausas, que a gente chama em música de fermata, que tem uma certa organicidade, porque como a congregação inteira ia cantar esse coral, precisava que todo mundo respirasse junto para que continuasse cantando aquele texto. E isso é bastante diferente que acontece em relação ao coro, por exemplo, onde os cantores sabem que a gente tem frases imensas que tem que fazer um revezamento de respiração para que possa completar essa frase de tanta elaboração virtuosística. E aqui não, a cada fôlego canta 2 compassos, para, ou seja, é uma coisa para que todo mundo possa cantar junto mesmo. E isso é uma coisa bastante interessante de se notar, porque a gente percebe como essa cultura musical de que todos podiam cantar juntos e ler essas partes é uma coisa muito rica para o luterano, né? Eu só fico pensando, se tivesse música assim todo domingo na missa, eu certamente seria uma pessoa religiosa. Eu gostaria aqui de propor um exercício de escuta, que é ouvir os primeiros segundos de cada movimento, para a gente ver como essas cantatas têm uma estrutura de partes que se contrastam muito entre si. E, de certa maneira, isso é uma coisa desejável para o barroco também. Esse contraste, quando a gente vê uma pintura que tem esse chiaro escuro, a gente tem muita luz e tem muita sombra. Então, numa mesma cantata, a gente ouve uma infinidade de variações de atmosferas, de tonalidades, de instrumentação. E isso é muito expressivo, ou seja, a gente ouve uma cantata inteira sem necessariamente sentir falta de que ela seja encenada, porque tá tudo nessa música. Se a gente ouvir com atenção e a gente vai descobrindo coisas, ela é muito expressiva e muito dramática, muito barroca nesse sentido, né? Então é isso que eu gostaria de falar. Eu espero que tenha conseguido instigar um pouquinho que essa música incrível seja mais apreciada. Um abraço a todos e até a próxima. Sensacional! Muito obrigado, Gus, pelos comentários. Eu avisei, rapaziada, eu avisei que o moleque era um gênio. Então, Gus, muito obrigado pela participação e você voltará com certeza, porque toda vez que a gente tiver de falar de música, eu vou jogar minha Pokébola para invocar o nosso querido Gustavo Weisfresse. E lembrando, meus queridos, que vocês podem ouvir a Cantata 25 lá no site do Literatura Viral, onde vocês também vão encontrar os links para se inscrever nas aulas abertas que eu venho oferecer e também vão encontrar informações sobre o curso de Humanidades Médicas que eu ofereço. E se você quer ouvir falar mais sobre doenças e música, não se preocupe. Na sexta-feira que vem, 4 de setembro, eu vou conversar com a Viviane Cubo, que é doutora em musicologia pela Unicamp, é professora do curso de música e produção musical da PUC do Paraná, é psicóloga, é cantora. O currículo da Titacuja é incrível. E eu convidei a Vivi para uma live lá no Instagram para conversar sobre um livro que ela publicou relacionando a melancolia, que era como a depressão muitas vezes era chamada no período do Renascimento, até o século XIX e tal, e as óperas. Então vai ser um papo muito interessante. Sigam lá no Instagram. Se você estiver ouvindo isso depois do dia 4 de setembro, tudo bem, não se desespere, você vai encontrar essa conversa lá na IGTV do Literatura Viral, então entre no literatura.viral lá no Instagram, você vai encontrar tudo lá. E lá na IGTV você também encontra uma outra live em que eu conversei com o Wilibaldo Ruppenthal, que é professor de teologia e doutorando em história na Universidade Federal do Paraná, e a gente conversou sobre a história da morte na Idade Média e o que isso tem a ver com as nossas concepções no presente, e a gente falou muito sobre as danças macabras. Então, se você se interessou por essa obra do Notka que a gente discutiu no episódio de hoje, vai dar uma olhada lá, porque você vai encontrar material nessa conversa. Foi um papo maravilhoso, cheio de insights. O Wilibaldo é um cara muito bacana e ele está prestes a publicar um livro também sobre uma história da morte na Idade Média, então fiquem de olho. E no próximo episódio, nós voltamos para a literatura, meus queridos, e pela primeiríssima vez, nós vamos falar sobre psicopatologias aqui no Literatura Viral.
Sim, nós falaremos de insanidade, perseguição, ilusões e vozes, em 2 textos que na verdade têm o mesmo título. O Diário de um Louco, de Nikolai Gogol, de 1835, e do autor chinês Lu Xun, de 1918. Então você não perde por esperar, porque esse episódio vai ser uma loucura.